Olá, vocês conseguem me ouvir? Todo mundo consegue me ouvir? Ótimo. A luz tá boa, gente? Vocês conseguem me ver também? Tá tudo tranquilo? Tá. Oi, Murilo, você Olá, consegue me ouvir? consigo. Ah, que bom. Ótimo. Então, tô vendo que tem um pessoal entrando. Você acha que a gente espera mais um minutinho? Pode Sim. ser, né? Eu acho que a gente já pode ir começando, né? Vamos nessa. Vamos nessa. Então, gente, boa tarde. Obrigado a todos vocês, né, que estão presentes na live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Dayana Nunes. Eu sou bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela UFBA e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado da Bahia. Bom, durante 2 anos eu fui bolsista de iniciação científica pelo Laboratório de Ecologia, de Biologia e Ecologia de Abelhas, né, o LABEA, sob a coordenação da professora Blandina Viana, onde eu também desenvolvi o meu projeto de conclusão de curso, sendo, portanto, um membro do LABEA, do Projeto Guardiões e da rede Polinfruit. Bom, hoje nós daremos continuidade. Deixa eu só fixar o título, né? Isso, deixa eu só fixar o título aqui, só um momentinho para vocês saberem do que se trata, né? Bom, hoje nós daremos continuidade à série de lives intituladas E se os Guardiões entrassem em quarentena? Bom, o evento é um evento de divulgação científica promovida pelo Projeto de Ciência Cidadã Guardiões da Chapada, pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Estudos Inter e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução, o INCT-INTRI. E por meio desse bate-papo, os pesquisadores pretendem compartilhar o conhecimento de base científica, principalmente aqueles que são produzidos pela rede de pesquisa, polinização e conservação de polinizadores em agroecossistemas, a rede Polinfruit, que está vinculada ao INCT-INTRI com o objetivo de democratizar o acesso a esses conhecimentos, porque nós entendemos que publicitar o que é produzido nas universidades em termos de conhecimento científico é uma responsabilidade social dos cientistas, cujas pesquisas são financiadas com recursos públicos. As lives, elas acontecerão sempre às quintas-feiras, às 17 horas, aqui no perfil dos Guardiões da Chapada. E para bater esse papo hoje comigo, eu convido o meu amigo Murilo. Por favor, se apresenta para a gente. Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Murilo Medeiros. Assim como Daiana, eu faço parte do LABEA, do INCT-INTRI.
Eu sou um homem trans, pesquisador, mestrando em Ecologia, no PPG de Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores da UFBA. É isso. Bom, eu acho que vocês estão curiosos, né, para saber quem são, então, os guardiões. Fazendo um recorte, a gente pode dizer que os guardiões, eles são essencialmente os polinizadores, né? Que aí, entre esse grupo de animais, a gente tem aves, morcegos, algumas espécies de roedores e insetos. E entre esses insetos, a gente destaca principalmente a importância das abelhas. Se vocês estão acompanhando, né, as nossas lives, devem se lembrar que a professora Blandina, na primeira live, ela ressaltou que se os polinizadores entrassem em quarentena, a nossa existência e a de milhares de seres vivos certamente estaria comprometida. E se você ainda não viu as lives anteriores, não precisa se preocupar, porque todas elas estão salvas no IGTV aqui na página do Guardiões. A polinização, ela é um serviço ecossistêmico indispensável, porque é o primeiro passo na reprodução vegetal. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de reprodução vegetal, a gente não está pensando unicamente nas plantas que são espécies nativas, mas também aquelas que são cultivadas e que servem de alimentos para a gente e para outros animais, né? Esse processo, ele consiste basicamente na transferência do grão de pólen para o estigma da flor. Então, dentro desse grão de pólen é onde está os gametas masculinos, certo? Então, a transferência do grão de pólen da antera, que faz parte da estrutura reprodutiva masculina da flor, até o estigma, que faz parte da estrutura feminina, é que se dá o processo de polinização. Quando esse processo ele acontece na mesma flor, a gente diz que a polinização, essa espécie vegetal, ela é autopolinizada, certo? Eu vou mostrar aqui, talvez fique mais claro para vocês, como é que esse processo acontece, ok? Vocês conseguem ver a imagem? Bom, aqui a gente está vendo em amarelo, são os grãos de pólen, né? Na verdade, os sacos polínicos, que eles saem da antera, onde eles são produzidos, até o estigma, na estrutura que faz parte do sistema reprodutivo feminino. Se isso acontece dentro da mesma flor, ou seja, essa flor é uma flor hermafrodita, porque ela tem os dois sistemas reprodutivos, a gente chama isso de autopolinização. Se esse processo ele acontece entre flores diferentes, a gente diz então que a polinização foi uma polinização cruzada. E aí o que é importante a gente destacar aqui? Que para que essa polinização cruzada ela aconteça, ela precisa de um agente. Esse agente, ele tanto pode ser abiótico como biótico. E aí, a gente destaca dois agentes abióticos, que são a água e o vento, né? E aí algumas espécies vegetais, como o arroz, o milho e o trigo, por exemplo, são polinizadas pelo vento, mas, em compensação, essa polinização ela é um pouco restrita, né? Não acontece em todas as espécies vegetais. Então, as outras espécies vegetais, elas dependem de outros agentes, que são os agentes bióticos, que são os animais. Então, quando a gente fala que as abelhas, né, dentre os grupos, elas são os principais polinizadores, a gente tem que entender por quê. Primeiro, o primeiro fator é a questão alimentar desses animais, né? Elas dependem dos recursos florais que são disponibilizados pelas flores, principalmente o néctar e o pólen, durante o ciclo de vida todo. Algumas pessoas estão dizendo que está dando uma travada. Está acontecendo com todo mundo ou é uma questão particular? Só para a gente saber. Ninguém respondeu, enfim. Retomando. Duas características principais para as abelhas serem os principais polinizadores. Primeiro, é a questão alimentar, né, delas, porque elas dependem dos recursos florais durante a vida inteira.
E a outra questão é a morfologia corporal, né? A gente tem uma diversidade aí, mais de 20 mil espécies de abelhas, com formas, tamanhos muito diferentes. E boa parte dessas abelhas, elas têm a cobertura do corpo feita por pelos plumosos, né? E aí, à medida que uma abelha ela vai na flor em busca de alimento, em busca de comida, né, de recursos, e ela acaba se sujando, né, digamos assim, com o grão de pólen, ao visitar uma nova flor, ela então pode entrar em contato, né, com o estigma da flor, fazendo esse transporte do grão de pólen. O que a gente destaca aqui é que esse processo, ele não como é que a gente pode dizer? Não é objetivo da abelha, né? Ele acontece como consequência. Então, à medida que ela vai atrás de comida, ela acaba promovendo o serviço de polinização. Daí, será que você podia explicar, assim, mais exatamente como é que esse processo de polinização se dá? Bom, aí a gente acaba entrando um pouquinho na morfologia, né, das flores. Eu vou voltar aqui só para a imagem, para ver se fica um pouquinho mais claro. Bom, quando a gente fala que esse grão de pólen, ele entrou em contato com o estigma, ele vai passar por alguns processos, né, de mitose. Esse grão de pólen, ele vai germinar. A gente vai ter, então, a formação dos tubos polínicos. Esse tubo polínico, ele vem da parte aqui do ápice até a base, certo? E vai fecundar. Essa parte aqui em laranja são os óvulos. E essa parte aqui, em verde, um pouco mais claro, é o ovário. A gente chama, no caso das angiospermas, uma dupla fecundação, certo? Porque à medida que o tubo polínico, ele fecunda a oosfera, que é a parte feminina, né, da flor, a gente vai ter tanto o desenvolvimento da semente a partir dessa fecundação dos óvulos, como a gente vai ter o desenvolvimento do fruto, né, que é o desenvolvimento a partir do ovário da flor. Então, há duas distinções aí. Então, o que a gente tem dentro, aquela semente, né, se a gente pensar numa fruta, numa ameixa, aquela parte dura que é a semente, e a parte de fora, né, que é a parte carnosa é o fruto, é o desenvolvimento do ovário, ok? Perfeito. Então é assim. Perfeito. Eu vou mostrar aqui, Murilo, uma foto. Essa foto faz parte do meu trabalho, do meu TCC. Aqui a gente está vendo, através de microscopia de fluorescência, a formação dos tubos polínicos do café, certo? Então, quando esse grão de pólen ele germina, basicamente é isso aqui que vai acontecer. Ele começa, né, vários grãos de pólen ao mesmo tempo, ele vai produzindo, cada um deles, um tubo polínico. Perfeito. Muito obrigada. Ficou ótimo, ficou ótimo. Eu tenho mais uma pergunta, né? Quais seriam, então, as contribuições que esses animais, essas abelhas, né, que tem todo esse aparato corporal, então, quais seriam as contribuições delas para assegurar o alimento na mesa das pessoas, né? Em relação à agricultura, né, mais especificamente, como elas poderiam contribuir para uma produção maior, de maior qualidade e mais sustentável também. Bom, alguns trabalhos, né, desenvolvidos nessa área e também dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, eles relatam que entre 78% e 94% das espécies de angiospermas, que são as plantas com flores, elas dependem do serviço de polinização cruzada, certo? Que é aquela que acontece entre flores diferentes. Estruturas, na verdade, né? Diferentes, não necessariamente, porque a gente tem que entender que ela pode acontecer na mesma planta entre flores diferentes e entre plantas diferentes da mesma espécie vegetal. Porque de espécies vegetais distintas, a polinização ela não acontece, ok? E 87%
dos principais cultivos dependem em algum grau do serviço de polinização realizado por animais, pelos polinizadores, ok? A maçã, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu um plano de manejo na Chapada Diamantina com a maçã. A maçã, ela possui uma flor hermafrodita, então, a princípio, a gente podia pensar que se ela tem as duas estruturas, ela conseguiria se autopolinizar. Só que isso não acontece. Ela não consegue se autopolinizar, elas são o que a gente chama de autoincompatíveis, e o cultivo, ele requer necessariamente o plantio consociado de duas variedades. Uma variedade que é a variedade receptora do grão de pólen, e uma variedade que vai ser a variedade doadora do grão de pólen. Aí você observa que nesse caso, se a gente não tem polinizadores para fazer esse trabalho gratuitamente, necessariamente esse produtor rural vai precisar de mão de obra, né, para realizar esse tipo de polinização, ou então dispêndio de valor para fazer adensamento, né, com abelhas manejadas. Mas e aí, além desse... Diga. Não, pode Desculpa, perguntar. era mais uma dúvida. Então, a importância dos polinizadores, ele não se restringe à efetividade da polinização, em simplesmente ir lá e transferir o grão de pólen. A gente tem estudos que relatam que há um aumento da produção, né, com a presença desses animais, há um aumento do teor de açúcar, no teor de óleo, que é produzido em algumas espécies por conta da polinização ter sido realizada por polinizadores. A gente tem um aumento na produção total, que também, né, se a gente pensar do ponto de vista econômico, é o que a maioria dos agricultores quer, um custo menor com uma produtividade maior. A gente tem pesos mais uniformes, né? A gente tem ciclos mais curtos do processo, e tudo isso assegura também, quando a gente fala de agricultura, a segurança alimentar, né? Porque tudo isso que é produzido também chega na nossa casa na forma de comida. Perfeito. Eu estava com a dúvida, né, se a presença desses polinizadores no campo, por exemplo, eles garantem o processo de polinização. Bom, Murilo, aqui a gente tem que fazer uma distinção, né? A gente sabe que existe uma diferença entre o que é um visitante floral e o que é um polinizador. Então, não necessariamente o fato de você ter esses animais no campo, ele necessariamente vai promover a polinização. Algumas espécies de polinizadores para determinadas espécies vegetais podem ser um polinizador efetivo, e para outras eles podem ser o que a gente chama de pilhadores, né? Que roubam o néctar na parte de baixo da flor, às vezes rasgando essa flor, deixando ela inviável para outros visitantes florais, e não entra em contato efetivamente com o grão de pólen. Então, não necessariamente. Além disso, as espécies florais, elas dependem, né, de outros recursos para a produção, como aporte de água, como questões de solo, como já foi retratado aqui em outras lives. E aí tem um trabalho interessante que foi publicado em 2013, inclusive, pelo King e colaboradores, que eles estimaram 40% dos visitantes florais. Eles não são polinizadores efetivos para 13 espécies de plantas. Então, a gente vê que o fato do animal estar em campo não necessariamente ele realiza a polinização. Aí, o meu trabalho, por exemplo, que foi o meu trabalho de TCC, foi realizado com café, também na Chapada Diamantina, né? A flor do café é uma flor autocompatível, então ela consegue se polinizar, ela é polinizada pelo vento, então assim, você pode pensar que ela não precisaria, né? Necessariamente ela não depende dos polinizadores. E aí o objetivo do meu trabalho era justamente testar a efetividade e a eficiência
da abelha Apis mellifera, que é a abelha comercialmente conhecida como abelha do mel, se ela realmente era efetiva e eficiente na produção dos frutos do café. E a gente entende a efetividade como a deposição, né, do grão de pólen, das anteras até o estigma, e a eficiência desse polinizador como a contribuição que ele dá para a formação de um conjunto de frutos e de sementes, tá? Esses dois critérios são essenciais para a gente entender o desempenho de uma determinada espécie como visitante floral, certo? E aí os resultados eles foram muito bacanas, porque a gente fez apenas uma visita, a gente deixava as flores disponíveis para a abelha, apenas uma abelha, e depois a gente ensacava. E quando a gente comparou os resultados desse trabalho com aquelas flores que a gente tinha deixado restritas aos polinizadores, né, sempre ensacadas, que não tinham visitas dos animais, a gente conseguiu identificar, através daquela imagem que eu mostrei para vocês antes da formação, né? Eu observei várias lâminas e a gente mensurou quanto foi a deposição de grão de pólen através de uma única visita. E a gente percebeu que a Apis, ela conseguia, né, em apenas uma visita, ela conseguia depositar muito mais grão de pólen do que as flores que estavam ensacadas, que estavam restritas. A gente conseguiu mensurar que o número de tubos polínicos formados também era maior, que não existia uma diferença significativa entre a visita única de Apis com o tratamento manual, que era aquele que a gente, né, o pesquisador, ia e fazia a polinização. Então, você não precisa necessariamente gastar um valor, né, para uma pessoa fazer isso, porque uma única visita da abelha, ela é comparativamente próxima. E os frutos que eram formados através desse processo de polinização, eles também eram mais uniformes em relação a peso, a altura, né, e a largura dos frutos. E aí um outro trabalho desenvolvido por uma colega nossa, Juliana Hipólito, também da nossa rede de pesquisa, ela observou que a Apis mellifera é o visitante mais abundante nas flores do café, que as abelhas, de uma forma geral, elas majoritariamente vão na flor em busca de néctar, mas quando elas buscam o néctar e o pólen ao mesmo tempo, elas levam mais tempo na flor, e isso pode contribuir para que elas realizem esse processo de polinização. E além disso, a presença das abelhas no cultivo do café, o trabalho de Juliana relatou que há um aumento de 30% na produtividade do café. Então você veja como é importante a manutenção desses animais, né, principalmente para a agricultura e, obviamente, para a diversidade que a gente vê como hoje, né? Realmente, porque 30%, assim, a gente pode não ter muita ideia, mas 30% é um percentual razoável, né? Sim. Que na minha colinha, né, só no ano de 2019, a safra estimada de café no Brasil, o Brasil, que é o maior produtor mundial, né, de café, sim, foi de 56,4 milhões de sacas, sendo que cada saca contém 60 quilos. Esses dados segundo o IBGE. Exatamente. E de janeiro a abril de 2019, só exportando para a Europa, o Brasil ele exportou aproximadamente 7 milhões de sacas. Então, fazendo um total aí de 883 milhões de dólares. Então, 30% disso aí é muita coisa. Muita coisa mesmo. E quando a gente pensa assim, de forma integrada, né, essas informações, principalmente quando a gente está falando de um produto que ele é basicamente para exportação, como você falou, né? O Brasil é o maior produtor, o segundo maior consumidor de café. E o que a gente tem que pensar que aquilo que é produzido a título de exportação precisa de uma qualidade, requer uma qualidade desse produto diferente do que a gente consome, né? A gente sabe disso. Então, dados como esse do nosso trabalho, eles podem auxiliar os agricultores, os técnicos agrícolas, a tomada de decisões, né? O que é produzido na ciência, ele precisa ser divulgado, precisa atingir essas pessoas, né? Para que elas consigam fazer estratégias de manejo que sejam mais amigáveis, tanto para manutenção desses animais, para conservação da vegetação no entorno, que eles requerem também, né? A gente está
falando da flor como recurso alimentar, mas a mata, a água, esses animais dependem de tudo isso para se reproduzir, né? Todos os animais dependem de água. Então, assim, a gente percebe que não são coisas dissociadas. Está tudo muito integrado. E que quando a gente fala de conservação, a gente não está falando única e exclusivamente de ecologia nem de biologia. A gente está falando de economia, a gente está falando de política, né? A gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de educação ambiental. Então é muito mais, vai além do que simplesmente o que algumas pessoas podem pensar que é um discurso de conservação. Não é, né? Mas a gente sabe também, Murilo, que a gente precisa ouvir outras pessoas no desenvolvimento desses trabalhos, né? E aí é um pouco mais para o seu trabalho. Seu problema de pesquisa, né, tá voltado para outros agentes. Sim. Explica sim. um pouquinho para a gente. Antes de responder, né, essa pergunta, eu só queria pontuar um pouquinho do problema que o meu trabalho ele está situado, né? E a gente está vivendo aí um decréscimo na biodiversidade de polinizadores, Sim. Principalmente das abelhas, por conta desse desenvolvimento econômico, da expansão das áreas agrícolas. Na live de Juliana Macedo e Eduardo, eles falaram um pouquinho, né, desse modelo que vem desde a década de 60, com a Revolução Verde, e que ele é baseado principalmente na utilização de químicos, em extensas áreas de monocultura, de maquinarias pesadas, e isso causa um círculo vicioso, né? Porque, como você falou, Sim. As abelhas fazem com que a gente produza melhor, produza mais, e se a gente está vivendo esse decréscimo justamente por conta da produção agrícola, a gente está nesse círculo, né? E aí eu queria, assim, só por favor, que você explicasse um pouquinho exatamente como é que esses agrotóxicos interferem na polinização. Porque a gente fala muito disso, mas talvez seja necessário a gente explicar o porquê, né? Acho que muitas pessoas não sabem exatamente por quê. Bom, eu acho que o primeiro a gente precisa entender um pouquinho que substância é essa, né? Porque tem gente que chama de agrotóxico, tem outros que preferem adotar o termo de defensivos agrícolas, mas de uma forma ou de outra, são substâncias químicas que elas são utilizadas, como você mesmo falou, num modelo de agricultura convencional, na maioria dos casos monocultivos, que demandam uma área muito ampla, né, para a produção de uma única espécie, mas que elas têm como objetivo comum o controle da infestação de algum organismo. E aí a gente tem fungicidas, né, se esse organismo for um fungo, o herbicida, se for as ervas daninhas, como a gente chama, né, ou os inseticidas, né. Ocorre, Murilo, que essas substâncias, elas não são nocivas só para quem maneja esses produtos. E para a gente também que consome, né? Elas são nocivas também para os polinizadores, e aqui a gente faz um recorte para as abelhas. E aí esses animais eles podem se contaminar pela ingestão, pela inalação ou pelo contato direto dessas substâncias que estão presentes no ar, que estão presentes na água, ou então nas flores, né? Porque em alguns casos essas substâncias se expressam nas flores. E aí tem dois efeitos principais. O efeito letal, que como o nome mesmo já chama a atenção, né? A morte de inúmeras abelhas. E tem também o efeito subletal, que aí ele pode variar um pouco, né? Com a mudança de comportamento, então as abelhas elas podem ficar um pouco agressivas, ou elas podem ficar mais lentas. A gente pode ter desorientação no voo. Essas abelhas podem não conseguir retornar para o ninho. Quando elas retornam, se elas estiverem contaminadas e ao levar a comida para as larvas, pode ter uma má formação dessas larvas. Essa substância química, ela pode atacar o sistema imunológico, o sistema endócrino dessas abelhas, e tudo isso acaba deixando esses animais mais suscetíveis a pragas, né? Então, quando a gente fala na junção desses dois fatores, eles podem levar à morte de muitos indivíduos, a um desequilíbrio dentro da colmeia e, a longo prazo, a extinção de forma local dessas abelhas. Então, basicamente, o problema
dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos nas abelhas são esses. É muita coisa, hein? Então, voltando para a sua pergunta, né? Essas mudanças, você deu uma travada para mim. Dei? Vamos ver se voltou. Aí, voltou. Não sei se sou eu ou você, né? Então, essas mudanças no ambiente, elas também podem vir a afetar com coisas que as pessoas se importam e acreditam também. Então, Sim. tá aí a necessidade de a gente integrar as pessoas nos estudos de conservação. Principalmente aquelas pessoas que estão ali na linha de frente da agricultura, né? Os agricultores, os técnicos agrícolas. Então, em relação à gestão de recursos, é importante também que a gente leve em consideração os fatores que são limitantes ou que podem ajudar com que aquelas pessoas ponham em prática todo esse conhecimento teórico que está sendo produzido na academia. E que favoreça com que a gente forme essa ponte entre a academia e a aplicação, né? Pesquisa científica e a aplicação dela. Então, pode falar. Me surgiu assim uma curiosidade. A gente pode dizer, então, que esses agentes, né, que você está chamando de agentes da prática, eles também são guardiões? Com certeza. Com certeza. Porque são eles que estão produzindo a nossa comida, são eles que estão assegurando a nossa segurança alimentar, né? Sim. É muito importante. Então, assim, focado nesse problema, né, de envolver esses atores sociais, que eu vou chamar daqui para frente, surgiram abordagens comportamentais na conservação. Essas abordagens, elas têm como principal objetivo entender o que é que move o comportamento individual dessas pessoas. Porque para que a gente faça com que elas se engajem, vamos dizer assim, é preciso entender o que as movem, né? Sim. Então, existem várias linhas teóricas, né, da psicologia social, que a ecologia tem integrado em seus estudos. O meu trabalho, vou falar um pouquinho dele. O meu trabalho, ele utiliza principalmente a teoria do comportamento planejado, que foi essa teoria foi proposta por Isaac Asimov lá em 91. E essa teoria, ela pressupõe que a intenção de colocar um comportamento em prática é o principal preditor do comportamento em si. E o que que forma essa intenção? 3 principais construtos. O que seria um construto, né? Explicar melhor. Uhum. Construto psicológico é tudo aquilo que a gente não consegue mensurar diretamente. A gente não consegue, por exemplo, felicidade. Felicidade é um construto psicológico. Então, vou dizer, Daiana está feliz. Mas eu não tenho como quantificar, vamos dizer assim, quantos por cento Daiana está feliz. Eu tenho como identificar no próprio comportamento, na linguagem corporal ou na sua narrativa, símbolos que identifiquem sua felicidade. Certo? Certo. Deu para compreender daqui? Então, esses 3 principais construtos, quais são eles, né? A atitude, que é a avaliação positiva ou negativa em relação àquele comportamento. A norma social. Eu estou travando para você? Não. Para mim, não. Beleza. A norma subjetiva, que é a pressão percebida pelo indivíduo em relação aos grupos que o cercam. Então, por exemplo, a família pode ter uma pressão social em como aquele agricultor, por exemplo, ele vai plantar. Ou algum exemplo da comunidade que está ali em volta daquele agricultor e vai influenciar ele nas suas práticas agrícolas. E nós temos o controle comportamental percebido, que são as capacidades e restrições que afetam aquela pessoa. Então, por exemplo, fatores como oportunidade, recursos, seja ele financeiro ou em relação ao tempo, conhecimento, se ele acha que tem conhecimento suficiente ou se ele acha que tem habilidades suficientes para colocar aquele comportamento em prática. E aí, como é que a gente identifica isso?
A pesquisa qualitativa, ela vem como um método importantíssimo. Porque, como eu falei para você, não tem como a gente quantificar construtos psicológicos, assim, diretamente. Sim. É necessário que a gente identifique símbolos, tanto no comportamento não verbal, né, na comunicação não verbal, tanto na comunicação verbal, na narrativa. Então, ouvir o que essas pessoas têm a dizer é muito importante, principalmente porque, como nós não estamos envolvidos diretamente nessa prática, né, eu não sou agricultor. Então, Sim. podem haver coisas que eu não tenha pensado previamente e não tenha colocado, por exemplo, num questionário fechado. Então, a narrativa dessas pessoas é importante para que eu identifique esses pontos que talvez eu não tenha identificado previamente, que pode ser extremamente crucial na hora que eu quiser colocar algum plano de manejo em prática. Certo? Entendi. Então, a minha pesquisa, basicamente, ela se debruça em compreender o que é que move os agricultores e também os técnicos agrícolas, que são muito importantes na prática agrícola, porque eles dialogam com conhecimento técnico com os agricultores. Então, a ideia é entender, por meio das narrativas dessas pessoas, por que elas plantam do jeito que elas plantam. Tanto agricultores convencionais, vamos dizer assim, né? Tanto agricultores sustentáveis, vamos dizer, né? Agricultores orgânicos, enfim. Para que a gente compreenda o que é que está por trás dessa prática e a gente possa, então, pegar todo esse conhecimento aí que você falou, teórico, e transpor de fato para uma prática que realmente aconteça. Você foi falando aí, Murilo, me veio um questionamento, né? Que a gente está abordando também questões de agricultura convencional e agricultura orgânica. O próprio preço de uma saca de café, por exemplo, ele pode ser um desses construtos? E aí, se sim, em qual categoria, né, ele se encaixaria? Então, pode ser sim, pode ser sim. Pode ser, por exemplo, o agricultor ele pode ter, na questão da atitude, uma avaliação positiva em relação àquela forma de plantio, porque ele ganha mais. Sim. Ou ele pode, por exemplo, avaliar positivamente só pelas questões dos valores intrínsecos da natureza, ou seja, a importância de ter a natureza conservada pela própria natureza, entendeu? Pela importância da natureza, o valor da natureza. Entendi. Pela que a gente pode chamar... Valor intrínseco. Isso, que a gente pode chamar aqui de valores altruístas daquela pessoa, por exemplo. Sim. Entendi. Bom, a gente falou um pouco, né? Quem são esses guardiões. E aí, pensando assim no ponto de vista mais biológico, né? Quando a gente está falando dos polinizadores, é mais fácil entender o que é que eles guardam, né? Digamos assim. Porque eles estão num processo indispensável para a reprodução vegetal, que é um ciclo, né? Porque o que é produzido, não só nós, seres humanos, nos alimentamos, mas outros animais também. Quando a gente pensa que parte desse material que é produzido se transforma em adubo, vai para o solo, a gente tem um ciclo aí, né, de vários outros serviços ecossistêmicos, os quais a polinização também contribui. Então é mais fácil visualizar o que é que os polinizadores guardam. Mas e aí, no caso desses agentes sociais, o que é que você chamaria a atenção? Antes de responder a sua pergunta, eu queria muito que o pessoal que está assistindo essa live aí mande perguntinhas pra gente. É verdade. Gente, se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, interajam. Tá? Estamos aqui. Então, respondendo, né? O que é que esses atores sociais guardam? Bem, como eu falei ali, né? Segurança alimentar, porque são eles que produzem o alimento que vai para as nossas mesas. Eles guardam também o conhecimento cultural, porque a gente não pode ignorar que existe conhecimento local, cultural lá. Sim. Conhecimento ancestral. Eles podem assegurar a manutenção desses polinizadores, já que eles são os grandes agentes da prática. E contribuindo
indiretamente, vamos dizer assim, mas eu acredito que diretamente também, na manutenção da própria biodiversidade. Eu acredito que seja isso. Entendi. Perfeito. E será que tem mais gente que pode ser guardião? E aí? Será que tem mais gente que que pode ser guardião? Eu acho que sim. O nosso público da live, o que você acha? Eles podem ser guardiões? Eu tenho certeza disso. Então, gente, esses bate-papos, como a gente falou, né, no início, eles estão vinculados a 2 projetos de pesquisa, o Guardiões da Chapada e o Guardiões do Sertão, que fazem parte de um projeto Guardiões. Eles têm sede aqui na Bahia e em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Ambos utilizam a plataforma de coleta de dados que se baseia em fotografias enviadas por vocês para a gente, tá? Essas fotografias, elas precisam levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a interação planta-polinizador, ok? Então, às vezes, vocês precisam e podem mandar mais de uma foto. Quanto mais fotos daquela interação, melhor, porque essas fotos, elas vão ser disponibilizadas num site, que é o guardiões.cria.org.br, ou no aplicativo Guardiões da Biodiversidade. Essas fotos, elas são analisadas por um grupo de especialistas, onde eles vão identificar as espécies florais e as espécies dos visitantes florais, né, que podem ser polinizadores. E por que que isso é importante, né? Por que esses dados são importantes? Porque através deles, os pesquisadores, eles conseguem monitorar essas interações, eles conseguem identificar espécies raras, espécies que às vezes, né, pode estar em condição de extinção. E esses dados, eles auxiliam não só novas pesquisas, mas também a tomada de decisão. E o que é que a gente chama a atenção em relação às fotos? Primeiro, deixar o GPS ligado, porque a informação do lugar é indispensável. Segundo, horário e local, que em geral, quando a gente tira a foto, né, pelo celular, fica registrado lá qual foi a data e o horário, mas o GPS precisa estar ligado, ok? A gente percebeu que alguns de vocês já mandaram fotos pra gente no perfil do Instagram do Guardiões. Muito obrigada, mas envia também pra gente através dessas 2 plataformas. Eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês não fiquem com dúvida, tá? Qual é o aplicativo. Então, se vocês forem no celular e buscarem, né, na área de aplicativos, Guardiões da Biodiversidade, é isso aí que vocês vão visualizar, tá? O app correto é esse. E quando a gente fala do site, é esse o site. Guardiões da Biodiversidade. Site okay? Belíssimo, viu? Por favor, nos ajudem, façam parte desse projeto, tá? Daí, tem uma perguntinha aqui de Zeca. Ele perguntou se ele poderia enviar fotos, só que ele está falando que as fotos são de Minas Gerais. Não tem problema. Embora hoje a gente esteja concentrado mais na região da Bahia e de Sergipe, não tem o menor problema. Vocês podem mandar as fotos pra gente, só tomando cuidado com as informações que a gente pediu, né? De ter a localização, pra gente poder identificar a data e o horário. Mas não tem problema ser de Minas, ser de São Paulo. Você que está em outra região, quiser mandar foto pra gente também, pode mandar, não tem o menor problema. E aí, Kaique perguntou aqui, alguém que não era da área de biologia pode ser um guardião? Sem sombra de dúvidas. A gente está falando aqui do cidadão comum. Todo mundo é guardião, certo? Todo mundo pode contribuir. Na live da semana passada, a gente falou sobre áreas urbanas, não é? Você pode montar o seu jardim, né? Isso está promovendo também a manutenção desses animais. Você também está salvaguardando esses animais de alguma forma, né? Proporcionando um lugar de alimentação
para eles dos recursos florestais. Não tem o menor problema. E além disso, a gente sabe e espera que você esteja em casa, né, durante essa quarentena, para quem pode, permaneça em casa. Mas vocês também podem mandar foto pra gente, não pode, Murilo? Pode. Antes daí, eu só queria fazer uma perguntinha. O que é Diga. feito com essas fotos? Beleza, enviei a foto. E aí, vai acontecer o quê? Bom, essa foto ela é disponibilizada para um grupo de especialistas, certo? E aí esses especialistas vão identificar que planta é essa, qual é a espécie floral, que animal é esse que está polinizando essa planta, ou que está visitando essa planta, né? Que interações são essas? Às vezes a gente identifica espécies novas, né? Ou então espécies que a gente não sabia que era de ocorrência naquele local. Então é por isso que essas fotos são indispensáveis. Então, assim, tiver 2, 3, 4, 5 da mesma flor com o mesmo animal, não tem problema. Manda pra gente, porque como a gente está falando de taxonomia, né? Às vezes você precisa de um olhar diferente para conseguir identificar exatamente que espécie é aquela ou chegar o mais próximo disso. Certo. E a Letícia está perguntando aqui, quais plantas de jardim são as mais interessantes para as abelhas? Na verdade, a gente fala de forma geral que a abelha ela vai atrás de néctar e de pólen, né? Então, assim, a gente, na verdade, sugere que você mantenha aquelas que sejam da sua região, né? Que não sejam plantas exóticas, por exemplo. Né? Já é uma ótima solução. Mas, assim, uma planta em específico depende, porque depende de que abelha a gente está falando, né? Para qual grupo de polinizador você está querendo promover esse jardim. Então, assim, de maneira em geral, diverso, né? O mais possível que você puder, e que seja espécies nativas. Eu, pelo menos, minha sugestão seria essa. E beija-flor também pode? Foto de beija-flor Pode. visitando? Inclusive, é muito mais comum, né, a gente falar de observadores de aves, né? Então, o projeto Guardiões se assimila, né, de certa forma, né? São observadores de polinizadores. E beija-flor também é um polinizador, então não tem problema nenhum. Se a sua foto for da interação de uma flor com uma ave, pode mandar também. Se for com um lagarto, tem espécies de lagarto que também são polinizadores, tá? Roedores. Então manda sua foto, viu, pessoal? Quanto mais informação pra gente, melhor. E, ó, finalmente respondendo a sua pergunta, que eu tenho várias aqui. Então, você pode ajudar, né? Lembra da localização, manda um registro fotográfico dessas visitas, tá? Não esquece, participa do projeto. E lembrando de fazer uma foto que dê para identificar bem quem é aquele visitante e qual planta é aquela que está sendo visitada, tá bom? Sim. Vamos ver aqui se tem mais perguntinhas. Aqui a professora Band reiterando, né? Que polinizadores vertebrados e invertebrados, incluindo morcegos, aves, moscas e lagartos. É isso. Olha, teve uma... Gostei. A Karen com C, ela colocou a hashtag observadores de polinizadores, né? Quando vocês tiverem uma fotinho também, né? Além de colocar lá nas plataformas, marca a gente, segue os Guardiões da Chapada e marca com a hashtag observadores de polinizadores. Adorei. Eu gostei também. E aí, pessoal? Então, você que está em casa, em quarentena, pode ajudar? De que forma, Murilo? Como você falou, nesse período de quarentena você também pode ajudar. Você pode estar achando que não, mas pode sim. Desde que as fotos sigam todos os critérios que Dayana falou aí, de ter a data, o horário, a localização onde ela foi tirada. Você pode enviar sem problema nenhum aí do seu jardim,
Se você tem um quintal com algumas plantas, aproveita aí, tira umas fotos. Lembrando, como eu falei, as fotos a gente tem que conseguir, né, identificar quem é que está visitando e a planta que está sendo visitada. E se você não é dessas regiões, da Bahia, de Sergipe, você também pode mandar. Então, pode mandar seus registros fotográficos dessas interações também. Eu vi uma perguntinha ali. Isso. Se as fotos podem ser antigas. Podem sim, tá? Até porque a gente imagina, assim, que a grande maioria das pessoas estão em casa, né? Então, não estão podendo e, na medida do possível, não devem estar saindo. Então, se você tem arquivos de fotos de viagens, pode mandar pra gente também. Não tem problema nenhum. Contanto que esteja seguindo os critérios, gente. Pode mandar. Exatamente. Mais perguntas? Tô vendo aqui. Não se acanhe, pessoal. Manda pergunta pra gente. Então, por enquanto, mais nenhuma pergunta. Você tem algum recadinho final aí, Dai, pra gente já encerrando, caminhando para o encerramento da live? Tenho um recadinho sim. Acho que, acima de tudo, deixar bem claro que todos nós podemos ser guardiões, né? Guardiões da biodiversidade, guardiões de outros polinizadores, guardiões de informações e de práticas amigáveis de qualidade, né? Que assegure a manutenção desses animais. A gente já percebeu aí ao longo da live o quanto eles são indispensáveis, né? Não só pelo seu valor intrínseco, mas assim, para o valor de alimentação que eles trazem para a gente. Boa parte do que a gente tem como dieta atual depende da polinização promovida por esses animais. E participa, chama outras pessoas, divulga. Semana que vem tem live também, então não precisa sentir saudade. Na próxima semana a gente vai ter um outro bate-papo com mais 2 colegas, né, do nosso grupo de pesquisa. E a gente vai ter enquete. Então não sai da página, não. A gente vai ter uma enquetezinha logo depois da live. Responde lá pra gente, porque a sua opinião é muito importante, tá? Faz parte do nosso processo. E muito obrigada. Né? Obrigada, Murilo, por ter feito esse bate-papo comigo. Obrigada a vocês que assistiram a live do início até o final. Se vocês não tiveram a oportunidade de assistir desde o comecinho, não se preocupa, porque a gente vai gravar. Ela vai ficar gravada no perfil. E as lives anteriores também. Semana que vem, a gente está aqui de volta. Dai, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Hashtag observadores de polinizadores, viu, pessoal? Isso aí. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.